Bom dia, Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento da reflexão da palavra e da oração. Eu tenho uma palavra de Deus para o marido, para a esposa, para os casais. Se eu fosse você, não perderia por nada esta mensagem e esta oração até o final. Mais ainda, pensa num casal que você quer bem. Pensa num casal que você ama. Envia para este casal esta mensagem que todos os casais do Brasil precisam ouvir. Hoje eu vou falar sobre o perdão como manifestação da graça. Eu quero que você escreva aqui embaixo: perdoar é graça, ponto. Perdoar é graça, ponto. E aí você coloca o seu pedido de oração ou o pedido de oração para um casal que você quer muito bem. Dá o seu like se você não deu aqui ainda e se inscreva no meu canal porque é muito importante. Vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, verso de número 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes que meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Preste atenção. Esse texto da palavra nos fala de perdão. E eu quero falar sobre perdão no casamento, por quê? Porque se no capítulo 18 Jesus está falando de perdão, no capítulo 19 o texto trata de casamento, de divórcio. É interessante notar que é logo em seguida, não é? Logo em seguida, o texto fala do assunto, do tema divórcio. E eu fico pensando que se há realmente uma razão pela qual os divórcios acontecem, essa razão é sem dúvida a falta de perdão. Mateus coloca o divórcio só depois de haver falado em perdão. Fala de casamento só depois de haver falado em perdoar 70 vezes 7. Ninguém está preparado para casar, para uma relação a dois, sem antes haver passado pela aula, pela escola do perdão. Acho maravilhoso que Mateus não tenha feito esse arranjo de propósito, já que foi o Espírito Santo quem o fez. Lições sobre casamento só aparecem depois das lições sobre o perdão, porque ninguém consegue viver a vida se não tiver aprendido sincera e profundamente a perdoar. Vamos ver o que acontece no casamento quando não há perdão. Isso está em Mateus 19. O versículo 3 diz que qualquer motivo se torna uma coisa grande quando não há o espírito de perdão. Quando não há perdão, qualquer pequenina coisa se agiganta. As lentes com as quais se olha são as da hipertropia. As coisas crescem. É o perdão que põe nos olhos das pessoas a dimensão certa. É o perdão que consegue fazer de nós um pouco míopes a relação familiar. Ver menos, enxergar menos. É o amor que encobre, sem tapear, multidões de defeitos e de pecados. Mas quando não há esse espírito de perdão, motivos os mais insignificantes podem desencadear o divórcio. É o temperamento incompatível, o gênio difícil e agressivo de um ou do outro, é a altura, a feiura, a gordura ou o mau hálito, é a cultura, o marido que fez um curso a mais e que agora acha que a mulher é uma ignorante, coitadinha, uma doméstica cujo direito, como diz o ditado, é esquentar a barriga no fogão e esfriá-la no tanque de lavar roupa. Quando não há espírito de perdão, é exatamente isso que acontece. Os pequenos motivos tornam-se grandes razões, as pequenas desavenças transformam-se em poderosas guerras, as pequenas feridas se convertem em cânceres incuráveis. Em segundo lugar, quando não há perdão no casamento, destrói-se a unidade das almas,
pois deixam de ser os dois uma só carne. Jesus concluiu dizendo, portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Normalmente nós entendemos que quem separa é o juiz ou o pastor quando casa de novo alguém. Entretanto, não se trata disso. Quando um casamento acaba é porque antes do fim já acabaram o diálogo, já acabaram o sexo, já acabaram a vida em comum. Quem separa não é o juiz, mas o homem e a mulher implicados nessa relação, dois que nunca aprenderam a perdoar. O casamento morre quando morre o diálogo, quando morre o respeito e o espírito de perdão. O juiz existencial que separa ou que ajunta o casal pode ser ou o amor ou o ódio, o perdão ou o ressentimento, respectivamente. Se não houver perdão, ainda que continuem debaixo do mesmo teto, as almas se divorciam. Sem perdão, dorme-se na mesma cama, mas não se tem uma cama comum para as mesmas almas descansarem, para dormirem juntas no repouso psicológico, espiritual e moral da oração. Sem perdão, não há unidade que sobreviva numa relação familiar. Em terceiro lugar, sem perdão prevalece a lei da dureza do coração. Jesus disse: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações que não aprenderam a perdoar. Divórcio é o amargo remédio de Deus para aqueles que não aceitaram a terapia própria no tempo próprio. Divórcio é a amputação para os que não se deixaram tratar enquanto havia tempo, enquanto a putrefação não tomava conta do corpo. Divórcio acontece por causa da dureza dos corações. Mas se houver perdão, até aquilo que Jesus diz que pode justificar o divórcio, que nesse texto aqui é expresso como adultério, única situação que ele permite justificar uma separação, pode ser eliminado pela via do perdão. É um conceito alto demais. Por isso Jesus conclui dizendo: quem estiver apto para admitir, admita. Mas sem perdão, só o que fica é a lei seca. Sem perdão, o que resta no casamento é a lei da dureza do coração. Corações empedernidos, feitos da mais dura rocha. Não existe outro caminho para um casal viver a vida abundantemente e ter uma relação sustentável e longeva, de longo prazo. Sem o perdão não é possível. O perdão é que sustenta o diálogo sustenta a unidade do casal. A minha oração hoje é para que Deus dê a você um coração sempre perdoador, entendendo que o perdão é a manifestação da graça de Deus, porque perdoar é dar ao outro aquilo que ele não merece. Perdoar é tratar o outro como o outro não merece ser tratado e nós não esperamos ser tratados. Não há limite para o perdão. Nós devemos perdoar o outro na mesma medida que Deus nos perdoou. Lembre-se, se morrer o espírito de perdão, consequentemente, vamos assistir à morte do próprio casamento. Eu quero orar com você e por você, porque eu sei que esta palavra está chegando ao coração de muitas esposas, maridos que precisam entender estas verdades das Escrituras. 70 vezes 7 foi o que Jesus disse que nós devemos perdoar. Ou seja, perdoar sempre que necessário. O perdão, antes de ser um sentimento, ele é um mandamento. Perdoar é cumprir um mandamento, é obedecer à vontade de Deus. Pai, Tu és um Deus gracioso, que todos os dias renova o seu amor, a sua misericórdia para conosco. E assim como o Senhor nos perdoa, nós queremos perdoar também. Nós queremos aprender contigo a liberar perdão sempre que for necessário. Se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, se nós estamos aqui orando, é porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Todos os dias pela manhã, quando acordamos, o Senhor já nos oferece perdão. Porque todos os dias cometemos falhas, pecados mentais, motivacionais, verbais. Pai, assim como o Senhor nos perdoa, ensina-nos a perdoar sempre.
a perdoar o cônjuge, os filhos, a família. E que o perdão seja, na nossa vida, a manifestação da tua graça. Que o perdão seja a manifestação do amor, da bondade, da misericórdia. Ensina-nos a perdoar todos os dias, a perdoar sempre. Senhor, dá que todos que oram comigo tenham um coração pronto e disposto a perdoar e a pedir perdão. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Escreva aqui embaixo. Perdoar é graça, ponto. Coloca um pedido de oração para você, para um casal que você quer bem, para uma família. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer e dar certo. Repete comigo, o céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo devocional.